Olá, meu nome é Heloísa Nayara Nascimento Garcia, sou estudante de Pedagogia da Universidade Positivo, estou no quinto período da unidade Santos Andrade. Olá, meu nome é Gabriela da Silva de Lima. Eu estou no quinto período de Pedagogia também da Universidade Positivo, no polo da Santos Andrade. Então, para entender melhor, o tema, fizemos algumas pesquisas e estudos ao decorrer do mês. Levantamos duas pessoas referências para nós da pedagogia também, elas são, uma delas é a primeira, é Emília Beatriz Maria Ferreiro, que é uma pesquisadora, escritora, psicóloga, formada em psicologia pela Universidade de Buenos Aires. Mais tarde, ela terminou seu doutorado na Suíça, na orientação de Piaget, que muita gente também conhece, seguindo a linha de pesquisa da psicolinguística genética, Emília é hoje professora titular do Centro de Investigação e Estudos Avançados do Instituto Politécnico Nacional da Cidade do México, onde ela mora atualmente. Também temos a Anna Teberovski, que estudou na Universidade de Barcelona, onde ela se formou em Filosofia e Letras, também em Pedagogia mais tarde. Em 1970, ela obteve seu doutorado em Psicologia na Universidade Autônoma de Madrid. A partir da década de 70, Teberovski começou a trabalhar no Instituto de Ciências da Educação da Universidade de Barcelona. E mais tarde, no Instituto de Educação da Universidade de Barcelona, ela também foi professora visitante em várias universidades de língua espanhola em todo o mundo. É uma das maiores referências na alfabetização hoje em dia. Ela faleceu recentemente, no dia 23 de março de 2023. E não é à toa que eles são grandes referências para a gente, né, Lu? Você sabia também que desde a época de 80, as concepções de respeito sobre as crianças começaram a se desenvolver também, sobre a escrita, que sofreram bastante transformações. Na abordagem da América Latina, os trabalhos de Ferreiro e da Teberovski, trouxeram uma nova abordagem para a compreensão dos processos envolvidos na aprendizagem e também no processo da leitura. Essa mudança é fundamental e bem promovida por esses trabalhos, foi no decorrer do decolar, no caso do sujeito, como um processo de aprendizagem. Dessa forma, a criança, do ponto de vista teórico, possui ou ser o agente do seu próprio conhecimento e da primeira ação também, no teórico, das escolas, aprender a ler e a escrever. As pesquisas sobre o Ferreiro e sobre o Teberovski demonstraram muito tempo antes de entrar nas escolas. Já apresenta ideias e hipóteses sobre o mundo da escrita. Para o construtivismo, o ponto de partida de toda a aprendizagem do sujeito por um meio de interações sucessivas com o objeto de a escrita, transformando em fazer o uso de esquemas internos de assimilações de acomodação que percorre momentos de equilíbrio e de equilíbrio que marcaram esses processos, efetivamente diferente de estágios no caso de aquisições. Sim, isso mesmo. Gabi, eu acho legal a gente falar sobre os 5 estágios que a Ferreiro e a Teberovski apresentam pra gente, Que são o nível pré-silábico, silábico, silábico alfabético, alfabético e ortográfico. Uhum. Eu também acho super importante falar sobre isso. Então vamos lá. Ferreira e Teberovski propuseram 5 estágios de aquisição da escrita e descreveram diferentes níveis de representação da criança frente a esse objeto de conhecimento. Desde os estágios iniciais de aquisição, o primeiro, grafismo, atividades, escrita torna-se uma representação simbólica. E, apesar de a criança inicialmente perceber que a escrita representa algo, ela ainda não percebe que a escrita representa de alguma forma a cadeia sonora da fala dela. E também tem a escrita do processo do estágio simbólico, que é pela primeira vez que trabalha com uma hipótese de que a escrita representa parte de sonoras de falas. Nesse estágio, as crianças utilizam uma letra para representar cada sílaba. Pode falar. Segundo a concepção construtivista, é o contato com as formas convencionais da escrita que levará a criança a entrar em conflito com essa representação silábica e a busca de novas hipóteses, alcançando assim o estágio alfabético. E a gente vai falar um pouquinho dele agora, em que as letras representam fonemas. Sobre a ótica construtivista, para que a criança chegue no estágio alfabético, não é necessário ensinar elas.
sistematicamente as correspondências grafofonológicas. A escola deve permitir à criança explorar distintos tipos de materiais escritos, levando a ler diferentes tipos de registros e a escrever com diferentes propósitos, a fim de que a aprendizagem da língua escrita não esteja restrita ao processo de codificação e decodificação de letras e sons. Assim, a criança é incentivada a utilizar inteligentemente as informações contextuais, de maneira a antecipar o conteúdo escrito dela. Elô, você sabe se o Caligari fez algum questionamento referente a alguns desses estágios citados? Sim, Gabi, antes de falar sobre isso, né, eu gostaria de falar para você quem é o Cagliari, desculpa. Ele é linguista brasileiro, conhecido por seus trabalhos sobre alfabetização e fonética. Também fonologia e ortografia, de vista das teorias linguísticas. Ele questiona a validade desses estágios de desenvolvimento propostos pela Ferreira e pela Teberovsky. Segundo ele, a caracterização, por exemplo, do estágio silábico pode refletir a representação que a criança faz daquilo que lhe parece mais saliente, do ponto de vista auditivo e articulatório dela. No caso das vogais ou consoantes, representando as sílabas, ao representarem ao. Para a palavra cachorro, por um exemplo. As crianças estão, segundo Cagliari, transferindo para a escrita suas observações fonéticas, e não atribuindo a cada uma das letras que escrevem o valor de uma sílaba, como diz Ferreira e Teberovsky. Você sabe me dizer se é o pensamento dele em relação à escrita também é o mesmo processo de relação à alfabética? Então, outro ponto, né, que o Cagliari traz, né, é o de que a escrita alfabética, o último estágio da aquisição proposto, né, pela Ferreira e Teberovsky, é apenas o ponto de partida do sistema escrito e alfabético. Como acentua o autor, a escrita que utilizamos não é alfabética, e sim ortográfica. Não basta dominar o princípio alfabético, é preciso dominar o princípio ortográfico também, que tem como pressuposto o conhecimento das regras e convenções que dirigem essa escrita. Do ponto de vista do desenvolvimento linguístico infantil, a gente consegue observar também que a criança frequentemente apresenta um domínio da sua língua materna. Ainda que algumas aquisições mais complexas, como o entendimento de orações adjetivas encaixadas ou as orações na voz passiva, possam não estar completamente sedimentadas. Além disso, a criança, por volta ali dos 5, 6 anos dela, quando entra ali na pré-escola dela, traz consigo alguns conhecimentos sobre a linguagem escrita, frutos da sua interação social com esse objetivo. Nesse sentido, alguns trabalhos têm evidenciado o letramento emergente da criança em idade precoce. Entendi. Também tem o conhecimento da pré-escola, que possui a linguagem, que percebe o suporte para construir o conhecimento de respeito também junto com a pré-escola. O conhecimento fonológico, o conhecimento lexical, sintático, semântico e pragmático, que as crianças utilizam para falar e ser igualmente utilizado nas linguagens de escrita compreender os textos ou produzi-lo. No entanto, indiscutivelmente, a gente aprende a ler a escrever. O que seria isso, será? É necessário que a criança transforme as informações visual em uma formação linguística, que é utilizada na instância que é preciso transformar nos significados gráficos, que é uma representação fonológica capaz de acessar os processos linguísticos também. Então, Gabi, em um sistema alfabético de escrita, né, no entanto, em que os grafemas representam a menor unidade sonora, distinta da língua. O fonema é preciso que o conhecimento fonológico da criança seja a tal ponto analítico, que possa descobrir os fonemas na cadeia sonora da fala. Esse conhecimento, denominado como conhecimento fonológico, consciência fonológica, tem sido evidenciado como uma habilidade indispensável para a aprendizagem alfabética da criança. Você pode me falar um pouco o que é uma consciência fonológica? Claro que posso, vamos lá. A consciência fonológica é uma habilidade observada em crianças de idade aproximadamente ali de 4 anos. Algumas habilidades, como a sensibilidade de detectar rimas, pode ser observada em crianças de 3 anos, mais ou menos. E a habilidade de segmentar uma palavra em sílabas à idade de 4 anos.
As habilidades presentes antes de se iniciar o processo da alfabetização, como a percepção, a produção de rimas, estão inteiramente correlacionadas ao sucesso posterior em uma leitura. Eu não sei se você conseguiu ver, Gabi, qual foi o trabalho que Brandley e Bryant mostrou no artigo Consciência Fonológica e Aprendizagem da Leitura e Escrita por Adultos. Então, junto com a nossa pesquisa que a gente fez juntas, no caso, né, vimos bastante sobre esse trabalho com peço desculpas desde já no pronunciamento do Landberg, que demonstrou que o treinamento de habilidades fonológicas vem junto com a pré-escola. Portanto, nesse sentido, a gente encontrou bastante em jogos linguísticos, que hoje em dia é uma coisa que a gente acaba vendo bastante dentro das salas de aulas, né? Que antigamente acabava que não conduzia bastante. E também conduz as crianças no bons desempenhos de leitura. E nesse processo, nesse sentido também, as habilidades de consciência fonológica configuram-se também num percurso de habilidades junto com as leituras. Sim, Gabi. Então, agora eu vou trazer para você alguns desses resultados desses trabalhos, né? As pesquisas vieram demonstrar algumas habilidades fonológicas desenvolvem de forma espontânea da criança, como você disse, através de jogos, de leitura, né? De uma forma mais lúdica. Através da experiência linguística, enquanto outras habilidades vêm através de um sistema alfabético de escrita. As habilidades de analisar as palavras, o nível da sílaba ou da unidade issossilábica, eu fui pesquisar o que é essa palavra, né? E é quando você tem o mesmo número de sílabas. Se desenvolve antes da criança iniciar a escolarização e decorrem da experiência linguística dela. Ao passo que as habilidades de analisar as palavras ao nível fonêmico dependem da aprendizagem do sistema alfabético. As habilidades fonológicas de nível fonêmico são as últimas a se desenvolverem e são consideradas o nível mais alto da consciência fonológica. Gabi, agora eu quero saber de você, hein? Você sabe o que é um grafema? Então, o grafema, na verdade, nada menos do que nada que ele é aquelas palavras mais simples, onde cada letra representa, por exemplo, um som. A palavra casa, por exemplo, o C, ele não passa a soar na nossa linguagem, no caso, no nosso português, não passa despercebido por um K. Então, no caso, a palavra casa é uma grafema. A palavra casa possui 4 letras, que no caso, portanto, seriam 4 grafemas. Também tem a opção, a palavra tem as grafemas mais complexos, com grupos de outros de letras, no nosso português, que são mais de 2. Por exemplo, tem o mesmo som, tipo chá. Com CH, também tem o mesmo som do X, que na mesma frase, se você falar rápido, assim, um chá numa xícara, talvez ele fique um pouco despercebido ali. É isso que é uma grafema. Então, agora eu vou explicar um pouquinho para você o que é um fonema. Os fonemas não são sons, né? O fonema é uma abstração do som. É uma palavra técnica, tal como átomo, gene e aminoácido. Cada letra ou um pequeno grupo de letras possui um som só elementar. Mas seu nome não é um som. Seu nome é consagrado na linguística é fonema. Ou seja, fonema antes é uma abstração do nosso som. Ah, entendi. Essa parte da abstração do som eu não sabia. E geralmente quando a gente pensa em fonema tem relação ao som, né? Então, a fonema parece que é só o articulado da boca, o que você fala. Então, na palavra, por exemplo, tipo, numa parte na casa, a fonema parece que é só a casa, junto com a grafema. Mas, na verdade, não é. É isso mesmo. Agora eu vou trazer um exemplo aqui para você. Os fonemas representam movimentos articulatórios complexos. A gente vai trazer aqui o exemplo para você, a letra B. Representa o conjunto de movimentos articulatórios que são efetuados quando dizemos ba, bé. Ao pronunciar essas sílabas, repare que você fez com a boca. Se a tinha aberto, fecharia. Onde ficou os seus lábios? Produz-se fechamento dos lábios, por isso diz que é uma oclusiva labial. Comece pronunciando ba. Mas tente não dizer o A. Deve ter notado que você não conseguiu, porque não tem como. A impressão é que você empurrou a sua boca para frente e juntamente vem o ar dos seus pulmões. Ah, entendi. Eu gostaria de falar também um pouco sobre a experiência que Moraes cita,
que ele fez um estudo para confirmar a ideia, no caso com isso que você falou, que a gente não escuta numa mesma frase as consoantes. Então, ele fez essas experiências com as sílabas ba gravadas, nas quais ele ia cortando para poder identificar os sons, por pedacinho, de início ao fim, por surpresa, na altura até que conseguiu ele se por fim. Ele conseguiu identificar o A, mas de trás para frente, quando ele cortava a partir do fim, o pedacinho que deixou de trás para frente, ele conseguia escutar o Ba. E também, por fim, ele conseguiu escutar só o B, que no caso é uma consoante separada. Nesse preparamento, nesse projeto que ele fez de trás para frente das letras, ele conseguiu separar tanto as consoantes quanto identificar as fonemas e as grafemas, que é uma coisa que a gente não está acostumado a ver habitualmente, né? Não é toda vez que você vê uma pessoa falando de trás para frente. Então, ele conseguiu fazer esse projeto, parece simples, mas para a grafema e para a fonema e para as consoantes saber essa identificação, esse processo é bem importante também, tanto para a escola quanto para a faculdade. E também Moraes tem a representação que nós temos, que é uma fala equivocada, como tendência de falar, tipo, aham, ou lá. Tipo, você sabe tal coisa? Aham, tá, sei. E também tem, você viu tal coisa? Tá lá, tá ali, ó, tá lá. Isso também é uma vogal que ele diz, ele separa bastante. Se pronuncia também nessa impressão, que resulta que o que escrevemos também nas consoantes com a vogal daí, o R e o A, com acento daí, para ser rã. Porém, falando disso, não acontece o que a gente quer com a nossa boca, né? Tomamos as configurações de pronunciar as consoantes depois da vogal, que na verdade se pronuncia o Ré e o An, que daí parece que a gente fala só aham, mas fica o Ré. É mais ou menos isso. Quando a boca se abre, a gente já está configurado a pronunciar tanto consoante quanto vogal. Por isso, ele diz que a fala e as fonemas são co-articuladas, que é uma coisa que realmente a gente não acaba percebendo. Mas a partir do momento que você abre a boca, você pode estar falando uma co-consoante, a gente nem... uma co-articulada, desculpa. E a gente nem estava para pensar sobre isso, né? A gente faz uma coisa que está no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Então, eu achei muito interessante esse estudo, assim, durante nossas pesquisas, né? Eu achei bem interessante, bem completo pra gente que estava estudando sobre isso e queria saber mais sobre o tema, né? Por que a gente acha, será necessário ensinar as relações entre fonema e grafema dentro da escola? O que você acha? Por que a gente precisa disso? Então, seguindo, né, ali a linha do estudo, né, ele mostrou pra gente, né, deu pra gente observar que o ensino das correspondências grafofonológicas favorece diferença no desenvolvimento da consciência fonológica nas crianças. Questiona-se em que, à medida que o método de alfabetização pode beneficiar o desenvolvimento da consciência fonológica, uma habilidade estreitamente relacionada ao sucesso na aprendizagem da leitura e da escrita alfabética. 2 grupos de crianças com idade média inicial de 5 anos a 9 meses, expostos a 2 métodos diferentes de ensino, foram avaliados durante um período de ano por meio de tarefas e consciências fonológicas, ao nível silábico, e fonêmico. E aí entra a pergunta que você fez, porque é necessário, né? Esse estudo já traz a resposta pra gente e a gente já consegue entender bem melhor. E é importante ressaltar que nesse estudo que foi feito junto, as crianças tiveram um processo de avaliação, teve autorização, tudo certinho, não foi um estudo aleatório, é tudo certinho, então. Daí os resultados, eles mostraram bastante evolução de ambas as habilidades. Por mais que foram de 6 meses até uma certa idade, a gente conseguiu ver bastante recurso e bastante desenvolvimento vindo desses membros, no caso, né? Desses 2 grupos de crescimento, as habilidades significaram bastante na evolução, tanto no crescimento de ambos os grupos, no desenvolvimento das tarefas, nas correspondências, nas grafos fonológicas e representou também a maior evolução de aprender e o desenvolver as tarefas fonológicas. Sim, né, Gabi? E, assim, aprender a ler e escrever não é fácil pra gente, né, que tá na pedagogia, já tá, né, se formando, já não é fácil, né? Então, imagina para uma criança da idade que foi feito todo esse estudo, né? É mais difícil realmente, né? É preciso
ter uma habilidade, uma capacidade, e a criança vai adquirir isso, né? Do ponto de vista cognitivo, tal atividade envolve percepção, memória, pensamento, inteligência e linguagem também, né? Do ponto de vista linguístico, a atividade de leitura e de escrita requer um conjunto de capacidades fonológicas, sintáticas, semânticas e pragmáticas, que também fazem parte da linguagem oral. O conhecimento de mundo, a capacidade intelectual, o conhecimento enciclopédico ou a capacidade de fazer interferência contribuem igualmente para o processo de compreensão da linguagem escrita e também da linguagem oral. Ler ou escrever depende ainda de diversos fatores, tais como a motivação, o interesse que a criança tem, se ele está gostando do assunto, se ele não está. Tem dia que a criança vai estar bem para estar aprendendo aquilo, tem dia que ela não vai estar, né? A representação desse objeto como significativo, o contato e a exposição a essa linguagem. E, sem dúvida, é uma explicitação do código escrito. Então, daí tem também a parte dos verbos associados. O que seriam verbos associados, será? Que eu acredito que é a apropriação do sistema da escrita alfabética, consciência fonológica das consoantes, do fone, da fonética, da fonologia, da psicogênese, da aquisição da escrita, da sílaba, da transcrição fonética e das vogais também. Desculpa, gente, foi esse o nosso podcast. Obrigada a todos que estão aqui assistindo. Obrigada à nossa rede TEA da universidade, que nos disponibilizou esse espaço. Eu gostaria de agradecer ao curso de jornalismo, né, que deu todo esse apoio para a gente conseguir fazer. Gostaria de agradecer a vocês que estão nos ouvindo, que tiraram um tempinho para aprender um pouco, assim como a gente aprendeu. A oportunidade foi muito boa pra gente também, pra gente aprender sobre o assunto, retomar o que a gente já tinha aprendido antes, no comecinho. Então, eu gostaria de agradecer, espero que de alguma maneira vocês tenham absorvido alguma coisa do que a gente falou. E é isso, obrigada. Obrigada, viu?